Esta quarta-feira o tema do dia é sobre a nova Superliga Europeia. A nova porque houve uma novidade publicada esta terça-feira em relação ao formato que o A22 Sports Management apresentou em relação ao formato para quadros competitivos. Temos connosco o nosso diretor de informação, Luís Rocha Rodrigues, que nos vai ajudar a entender o que está em cima da mesa e a viabilidade desta possível nova competição. Luís, bom dia. A Superliga tinha caído por terra. O que é que aconteceu agora? Bom dia. Não houve não é uma grande novidade. Já se sabia que iam voltar à carga. Portanto, a Superliga, inicialmente, que é apresentada há mais de um ano, caiu por terra sem... Portanto, tanto apareceu e foi uma enorme explosão, uma enorme novidade, como depois também se percebeu a inviabilidade, por causa também da ação muito forte da FIFA e da própria UEFA, a ameaçar imediatamente os clubes que, se participassem, não iam poder estar nas provas da UEFA. E, portanto, aquela força, aquela avalanche inicial caiu também porque houve alguns pormenores, ou pormaiores, do quadro competitivo dessa Superliga que não fazia sentido, que era, ou que era muito disruptivo. Tinha a ver com, no fundo, os clubes estariam nessa competição por estatuto e não por meritocracia. Ainda se tentou adaptar um bocadinho, mas seria sempre um conceito de elite, de futebol de elite, e isso não caiu bem na maioria dos clubes e sobretudo, nas entidades que estão a tutelar o futebol. E quais são as grandes novidades deste novo formato? Aparece este novo formato, que é um formato claramente que ouviu todas essas críticas. Isso parece-me que é o ponto inicial. Portanto, neste novo formato já não há divisões, que era uma das premissas do anterior. Havia a terceira, a segunda e a primeira divisões, e de um ano para o outro os clubes caíam ou subiam. Além disso, também não há jogos ao fim de semana, que era um dos grandes receios para as ligas domésticas, que estavam contra aquela Superliga por causa de lhes baralhar ainda mais o calendário. E, neste caso, passa a ser... Eles sugerem 4 competições. São elas a Star e a Gold, são as duas principais, com 16 equipas cada. Depois a Blue, com 32 equipas, e a Union, com 32 equipas. Todas elas têm um formato muito semelhante. Vou focar nas principais, na Star e na Gold, que vamos chamar-lhes, comparativamente, no fundo é uma Liga dos Campeões partida em 2, quase. São grupos de 8, são dois grupos de 8 equipas, e vão jogar 7 jogos em casa, 7 jogos fora, e depois os primeiros 4 de cada grupo, portanto são 2 grupos, apuram-se para os quartos de final, depois fazem um duelo a 2 mãos nos quartos de final e apuram-se para uma Final Four. Portanto, nestas 2 principais competições é isto que acontece. Ainda há aqui algumas coisas por perceber, sobretudo o modelo de apuramento, mas outra das sensibilidades que este A22 Management teve foi a questão de o apuramento ser por meritocracia doméstica. Portanto, para aqui não há subidas nem descidas, para cada ano há uma subida, há um apuramento por via dos campeonatos. Depois fica ainda por perceber se é um apuramento direto ou se há pré-eliminatórias, portanto é uma das dúvidas que ainda surge. E outra das questões que eles enfatizam muito é criarem a Football Week, a Semana do Futebol. Portanto, escolhem um país anfitrião para fazer o modelo Final Four destas 2 competições e, portanto, criarem aqui toda uma experiência, todo um cenário um bocadinho parecido, ou tentativa de parecença com um conceito europeu, em que os adeptos dos clubes viajam para aquele país para acompanharem a Final Four. A taça da Liga em formato europeu. Um bocadinho isso, mas lá está, depois de uma etapa longa para lá chegar e de muitos jogos até o conseguir fazer. Portanto, teriam que fazer 14 jogos na fase de grupos, mais 2 nos quartos de final, portanto, 16 jogos até lá chegar. A garantia é que é sempre à semana, estes jogos são sempre à semana. Isto ainda assim não deixa de causar muitos constrangimentos
ao futebol interno na mesma. Por fim, dão também um boost no futebol feminino, com um conceito parecido, mas não com 4 divisões, só com 2, semelhantes às 2 principais. Portanto, 32 equipas, 16 numa liga, na Star, e 16 na Gold. E também o mesmo formato, grupos de 8, apuram-se 4, vão fazer os quartos de final e depois uma Final Four naquele conceito. Portanto, estes são, grosso modo, os principais destaques deste modelo competitivo que agora é apresentado e que é bem diferente do modelo competitivo da Superliga e a que eles chamam a Unify League. Portanto, é o novo nome. Esqueçamos a Superliga, apesar de termos dado o título a este episódio, mas era para as pessoas perceberem melhor. Agora é a Unify League e este A22 Management continua a ser um grupo que está encarregue por alguns clubes que estão também, no fundo, provavelmente a financiar isto. O Real Madrid à cabeça, mas com o Barcelona, com a Juventus também, que está encarregue de delinear e de encontrar o modelo ideal para isto. Portanto, o que ontem anunciaram foi, ok, este é o nosso modelo, vamos agora apresentá-lo à UEFA e à FIFA, porque tudo o que nos disseram que não era lógico, não era eticamente viável ou execuível, nós estivemos atentos a tudo, detalhámos ou fomos ao pormenor para ir de encontro às exigências que a UEFA tinha colocado como entrave no modelo anterior e por isso está aqui a nossa proposta. Por comparação com o que existe atualmente, o que é diferente? O que é diferente? Há 4 pontos. Primeiro é os participantes. Esta Unify League, e estou a falar só do futebol masculino, engloba menos equipas do que o atual modelo da UEFA. A UEFA atualmente tem 36 mais 36 mais 36, o que dá 108 equipas. E a Unify League tem 96, portanto são menos 12 equipas. Mas depois há outros aspectos. Se na UEFA atualmente o mínimo garantido de jogos são 8 para cada clube, aqui são 14, por causa da fase de grupos. Portanto, este é um aspecto importante. Ao mesmo tempo, e por consequência, uma equipa faz no mínimo 7 jogos em casa, que é uma receita sempre diferente, por oposição à UEFA, que agora fazes 4 e podes sair. E depois, por outro lado, o máximo de jogos é exatamente o mesmo. São 18. Portanto, o clube que ganhar ou que for à final faz 18 jogos e na UEFA atualmente é exatamente esse o número de jogos que também faz. Portanto, é um cenário... Atenção, na UEFA pode ser só 16 se passar automaticamente para os... Mas o máximo de jogos que uma equipa faz são 18 na mesma. Portanto, não há aqui um aumento, na concepção do A22, não há um aumento da carga de jogos por comparação com a UEFA, mas há um mínimo de jogos garantido para os clubes poderem ter mais receitas. Estas são as maiores diferenças que encontramos a olho nu no quadro competitivo. Em termos financeiros, como é que esta Unify League se pode tornar atrativa? Esse foi o ponto mais vago que ficou aqui nesta explicação. E, obviamente, por causa disso também, é o ponto que deixa aqui mais dúvidas e reticências. Portanto, isto não é uma fase inicial, vai ser apresentada à UEFA. Muito provavelmente a UEFA não vai querer ver isto com bons olhos também. Mas o alicerce daqui, podemos transpô-lo já do modelo Superliga também. O conceito não muda muito. Eles aqui foram um bocadinho mais específicos num aspecto, que é os direitos, a forma de transmissão televisiva pode ser aberto. Portanto, vamos imaginar, eles têm uma app, nós descarregamos a app e depois temos 2 formas de ver os jogos. Podemos ver os jogos livres, sem encargos, em que há uma dose de publicidade considerável, ou então um modelo premium, em que pagamos para ver a coisa limpa, sem publicidade, digamos assim. Este é este é a grande novidade e no fundo é o que eles pretendem acenar como a cerejinha ou a cenourinha, desculpa, para os adeptos. Porque
o que procuram aqui é que os adeptos voltem a sentir o futebol. E estamos numa fase em que há muita oferta, há cada vez mais oferta, e o público jovem vai dispersando muito, é o que tem preocupado muito as pessoas que regem o futebol, que o futebol já não é tão rei quanto isso, não porque algum desporto o passou, mas porque há uma multiplicidade de ofertas e às vezes mais atrativas, não é? Porque já falámos sobre isso várias vezes, os jovens não têm disponibilidade para ver 90 minutos e as pessoas de meia idade também já não têm, não é? Já muitas vezes estão um bocadinho desatentas com o telemóvel, é normal e por isso aqui pretende-se que as pessoas voltem a ter gosto pelo futebol e voltem a priorizar o futebol. Depois, outra das grandes críticas que estes clubes fazem, e que já não é de agora, e que a UEFA já teve atenta a isso quando reformulou aqui os quadros competitivos, é de os clubes poderem ter mais dinheiro e salvaguardarem aqui mecanismos de solidariedade diferentes, mesmo os que não participam a nível interno, e essa é uma garantia também que vem daqui deste grupo, que os clubes vão ganhar mais dinheiro com isto. Ou seja, critica-se muito que o facto de a UEFA distribui muito dinheiro, mas reterá também muito dinheiro, e aqui, por ser um organismo externo e que é pago para isto, mas que não tem muita necessidade, entre aspas, de reter, a distribuição, o bolo de dinheiro até pode ser o mesmo, mas a distribuição é mais simpática para com os clubes. Portanto, no fundo, em termos financeiros, colocar o futebol como número 1, destacado outra vez, é esta a bandeira desta intenção, deste grupo. Enfim, obviamente para já só temos esta amostra, portanto não dá ainda para fazermos grandes comparações ou para tirarmos grandes ilações sobre se isto é possível ou não. E a tua última pergunta tem a ver mais ou menos com isso, não é? Sim, tudo somado, isto é uma solução viável? Eu acho que só será viável se os clubes aparecerem em grande força. A minha leitura é que se isto tivesse aparecido há 2 anos, quando apareceu a Superliga, já com este modelo competitivo, eu acho que tinha sido uma ameaça mesmo grande à UEFA, porque eles aqui garantem que é um mérito desportivo, que há 55 países que vão entrar nisto, portanto, lá está, não sei se pré-eliminatórias ou de forma direta, mas há aqui vários aspectos que não constavam na primeira proposta e que agora constam, que aí sim tinha sido uma grande ameaça à UEFA. A UEFA, com esta reformulação dos quadros competitivos, de facto criou aqui um modelo muito diferente. Eu não tenho... Portanto, falo com pouca gente e não conheço o mundo do futebol para ainda pressentir, mas parece-me que está a ser um modelo competitivo muito interessante para as pessoas, sobretudo por trazer incerteza, por ser diferente, por romper com o passado recente, com a questão da fase de grupos. Aqui não há a vingança fora, não é? Porque perdeste em casa, mas depois vais lá, ou vice-versa, ou perdeste não sei aonde e depois jogas em casa. Não, a seguir é um jogo totalmente diferente. Está tudo na mesma tabela classificativa, portanto é de facto um modelo muito interessante de acompanhar. Só que depois, em tudo isto, o que interessa mesmo é o dinheiro. E se este A22 explicar, ou fizer entender aos clubes que consegue garantir receitas significativamente maiores, e a maioria dos clubes, vou chamar-lhe de primeira e segunda linha, estiver neste barco, eu acho que há alguma viabilidade para isto acontecer. Agora, se acontecer como no anterior, em que os clubes depois começam... Alguns até se mostraram interessados, mas depois, perante as ameaças da UEFA, começaram a fugir, aí sim, vai ser de facto outra vez muito complicado. É mais um abanão à UEFA, é mais um alerta à UEFA, e a UEFA, mesmo mantendo o monopólio, já não é a mesma coisa, não é? Porque tem aqui uma séria ameaça, mas ainda assim, se eu tivesse que apostar, não acredito que isto vá acontecer. Mas não deixa de ser, mais uma vez, um modelo muito interessante para fazer abanar a estrutura do futebol
e, no fundo, para o futebol ganhar com isto, porque seja assim ou não seja assim, vamos ter as entidades que regem o futebol muito mais atentas, muito mais alerta e muito mais a olhar pelo canto do ombro, a perceber, bem, temos aqui uma ameaça e temos que nos mexer para melhorar o futebol. Obrigado, Luís. Já sabem que podem ver todos os temas do dia e não só nas nossas plataformas habituais, no site também. Esta quarta-feira ainda podem ver o Negócio Mistério com o Serginho Chulapa, antigo jogador do Marítimo.